a descida do Espírito Santo à terra oficialmente, a terceira pessoa da Trindade augusta e divina, e enfim, o Santo Consolador, aquele que irá levar e apresentar a noiva ao noivo, ao Cordeiro de Deus. Capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos, escreve o Dr. Lucas debaixo de uma divina revelação e inspiração. Assim nos diz Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, a descida do Santo Espírito de Deus. Cumpriu seu dia de Pentecostes, festa da colheita. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, apóstolos e discípulos. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu a casa, o cenáculo, a igreja, aonde eles estavam assentados, aguardando a santa promessa. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles particularmente. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas idiomas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém, aleluia, a capital da fé, estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar em sua própria língua e em seu próprio idioma. E todos pasmavam e maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são judeus, galileus, todos estes homens, o que eles estão falando? E como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos, partos, medos, elamitas, os que habitam na Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e até a Ásia, Frígia, Porfíria, Egito, partes da Líbia, juntos a Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, sentenses, cretenses, árabes, todos os temos ouvido falar em nossa própria língua das grandezas de Deus. Eles falam para nós, e todos maravilhavam, estavam suspensos, dizendo uns aos outros: que quer isto dizer? E outros zombando, dizendo: estão cheios de bebida. A descida do Espírito Santo veio para uma nova estação, para uma nova dispensação, para um abalo geral, para uma nova mudança de página, um novo ciclo para a humanidade. Louvado seja o nome do Pai, louvado seja o nome do Filho, louvado seja o nome do Divino Espírito Santo. Todos possam dizer comigo, nesta manhã linda do dia 12, quarta-feira,
para sempre. Sempre, sempre seja o meu único e verdadeiro Deus louvado soberanamente. O programa que está chegando em seu lar, em seu receptor, é o Santo Culto em sua casa. Não é o culto em minha casa, não, 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 não. É o santo culto dentro da sua casa para santificar sua amada, querida família, sua vida e também os seus pertences. Aqui não é apenas um programa de rádio que você costuma ouvir. Aqui é um santo culto dentro da sua casa de 5 da manhã até 8 horas da manhã pelo Facebook, pela Rádio Cruzeiro da Bahia, Rádio A Voz da Bênção em Cadeia, a ICBRN Rio Grande do Norte, também a Rede Dias Dávila, Missão Gospel Rede e de Pregai. É o santo culto dentro da sua casa. Eu abençoo a sala de sua casa, os quartos, a cozinha, banheiro, quintal, alpendre, plantações, escritório, loja, carro, moto, todos os seus pertences. Eu abençoo porque tenho esta visão e esta autoridade como evangelista de implantar o reino de Deus dentro da sua santa propriedade. Deus seja louvado. É o santo culto dentro da sua casa. Então faça o seguinte: aumente o volume do seu celular, do seu computador, da sua rádio AM/FM, porque deixa a glória de Deus chegar, deixa a glória de Deus entrar, deixa a glória de Deus brilhar, deixa a glória de Deus produzir. E aonde a glória de Deus chega, as trevas têm que sair, porque a luz é mais forte do que as trevas. Aqui é um santo culto dentro da sua casa, e vou lhe dizer também, você que está aí preparando para sair para o trabalho, tomando o seu café, eu lhe digo uma coisa profunda, é o café com Jesus. Maravilha, hein? Deus abençoe o seu pão na chapa, seu cuscuz, seu aipim, sua batata, sua banana cozida. Deus abençoe seu pão de queijo, seu queijo mineiro. Deus abençoe você que está batendo aí pela manhã um pratão de feijoada, porque vai sair para um trabalho pesado. Que Deus te dê uma quarta-feira abençoada. Café com Jesus. Santo culto em sua casa, só podia ser dele a origem, o Espírito Santo da verdade única. Bom dia, Espírito Santo. Deus abençoe todo o povo aí em Paranapanema. Paranapanema, se não me engana, é sul do Paraná nos acompanhando. Deus abençoe o povo da cidade correntina, Bahia também nos acompanhando. Deus abençoe todos vocês aí de Catalão, estado de Goiás, nos acompanhando. Deus abençoe todo o povo lindo aí de Belém do Pará, também nos acompanhando. Deus abençoe o povo de Serra Talhada, também já estão conosco. Este é o programa, é o Santo Culto, que une o Brasil do Iapoque ao Chuí. Na palavra do evangelista Daniel de Oliveira, descendente de judeu, que está aqui para levar a bênção de Deus
e as visões espirituais. Esteja conosco. Este culto começou 5 horas da manhã, com a mensagem que eu preguei alguns dias atrás, e vai até 8 horas. E de 8 em diante, eu já estarei na Catedral do Avivamento. É a única igreja na Bahia, Salvador, que apresenta ao povo a cultura do passado, a campanha espiritual, a corrente espiritual, o seminário espiritual, a cruzada espiritual, cuidando do lado espiritual, porque a matéria volta à matéria e o espírito volta a Deus. Então, campanha espiritual, corrente espiritual, só tem um endereço em Salvador: Catedral do Avivamento, na direção do Santo Espírito, na instrumentalidade do evangelista veterano, que traz o retorno do passado das bênçãos, que abençoou a minha vida e abençoou o Brasil. Campanha espiritual. Voto espiritual. Seminário espiritual. E assim nós vamos, corrente espiritual. E assim nós vamos caminhando na direção do Pai, na orientação do Filho e na consolação dele, o Espírito Santo de Deus, que pairava sobre as águas e paira sobre nós, aonde há verdadeiramente a palavra original. O Espírito Santo é santo, não é? O Espírito Santo não se mistura com idolatria. O Espírito Santo não gosta de comerciantes do altar. O Espírito Santo não se dá com vaidoso, com carnal, com profano, com adúltero. O Espírito Santo não se dá com bebida, nem cerveja, nem pinga, nem cigarro, nem cachimbo e nem pólvora queimada. O Espírito Santo, ele não é salada mista, ele é santo. Esta é a razão que os serafins cantavam diante do trono de Deus: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. 3 vezes santo, o Pai é santo, o Filho é santo e o Espírito Santo também é santo. O Espírito Santo não gosta, não se dá com mentira, com pornografia. O Espírito Santo esquadrinha, sonda cada coração para ele usar. Tem pessoas que são usadas por outros espíritos, mas o Espírito Santo, ele é puro, ele é imaculado, ele é a terceira pessoa da Trindade, ele é um dos ângulos do triângulo que revela a Trindade augusta e divina. Uma das simbologias do Espírito Santo é a pomba. A pomba é a única ave que, se você abrir o papinho dela, você não encontra comida. Você encontra uma bolsinha de água. A pomba representa o Espírito Santo e pairou sobre a cabeça de Jesus nas águas do Rio Jordão no momento do santo batismo por imersão. A pomba estava na arca de Noé. E quando Noé soltou a pomba, ela volta com um galho de oliveira no bico, dizendo a Noé: a terra está renascendo. Aleluia! A pomba é uma ave limpa. O óleo da unção, o azeite de oliveira sem mistura,
também representa o Espírito Santo. Quando alguém recebe a unção por uma autoridade verdadeiramente autoridade espiritual, ele recebe automaticamente o Espírito para qual ele será enviado. Entendeu o que eu falei? O Espírito Santo, uma das representações dele é o vento. Ninguém pode segurar o vento e ninguém pode segurar o operar da graça divina pelo Espírito Santo. Uma das simbologias também do Espírito Santo é a água. Ninguém pode segurar a água. Ninguém pode viver sem a água. E ninguém pode viver espiritualmente sem o Espírito Santo da verdade. Outra simbologia do Espírito Santo é o fogo. O fogo purifica, o fogo ilumina, o fogo queima. O fogo transforma aonde ele chega. Por isso que a Bíblia diz que Deus é fogo e fogo abrasador. Outra simbologia do Espírito Santo é a mirra. A mirra esteve presente no nascimento de Jesus, como o Espírito Santo esteve presente. A mirra esteve presente na vida, na morte, na sepultura de Jesus. Assim é o Espírito Santo. Atentai, o Espírito Santo é tipo Eliezer, ou Eliezar. Ele está na terra, preparando a noiva para encontrar com o noivo. O Espírito Santo, quando nós oramos ao Pai, quando nós oramos ao Filho, o Espírito Santo vem e nos atende. No Antigo Testamento, ele vinha e voltava. Ele veio sobre Sansão, ele veio sobre Noé, ele veio sobre Abraão, ele veio sobre Maria, ele veio sobre Josué e sobre Moisés. Ele vinha e voltava. Mas no Novo Testamento, capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos, diz que o Espírito Santo desceu oficialmente. Ele está na terra. Ele desceu no ano 34 da era cristã e ele está comigo e ele está com você. Escrevam: eu tenho o Espírito Santo. Profetizam? Acreditam? Ele é santo. Ele não gosta de cigarro, ele não gosta de fogueira de São João, ele não gosta de carnaval, nem de orgia, nem de prostíbulo. O Espírito Santo é sensível. Ele só habita em uma alma regenerada e um coração agradecido. Onde tem palavrões, agressividade, histerismo, erotismo, onde tem raiva, ódio, inveja, coisas profanas, mundanas, idolatria, feitiçaria, adorar mortos, ídolos, animais, ele não habita, porque ele é santo. Ele é santo. O Espírito Santo é santo. Que esta santidade do Espírito Santo esteja dentro da sua casa, neste dia 12, neste dia lindo, nesta quarta-feira feliz e abençoada. Escrevam: o Espírito Santo, eu tenho o Espírito Santo. Tem pessoas que dizem que tem o Espírito Santo, mas tem o espírito da raiva, do ódio, da vingança, do comércio, da inveja, da pornografia, da feitiçaria, da idolatria, do esoterismo, da magia. O Espírito Santo tem a maior missão de todos
os santos do céu, os anjos, preparar a noiva, embelezar a noiva, perfumar a noiva para o grande dia do arrebatamento. Que o Espírito Santo venha neste dia 12 e faça morada em sua casa e em seu coração. Todo espírito da inveja, da briga, todo espírito maligno do cachimbo, do charuto, do cigarro, da pinga, da cocaína, da maconha, saia de dentro da sua casa, da raiva, do ódio, da vingança, da ganância, da inveja, todo espírito ruim que atrapalha a sua vida financeira, familiar, profissional, que saia da sua casa e que venha a bênção de Deus pela presença do Espírito Santo. Tá bem? Vê se você acha aí para mim aquele hino do Bom Dia Espírito Santo, cantado por Raquel Scali. Será que você encontra ele todo? Porque hoje eu estou cheio do Espírito Santo para falar dele. Vamos cantar o hino do Espírito Santo? Aumente o volume do seu rádio, aumente o volume do seu celular, porque este hino, na voz de Raquel, abala as estruturas do mal, e sejam batizados com o Espírito Santo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Canta, Filipa, aí no Rio de Janeiro, me acompanhando na Avenida Suburbana. Bom dia, Espírito Santo. Espírito Santo. Maravilha do céu, te canterei baixar e andecais. Canta Aldemir José, canta Tercília, canta Pastor Gênison aí na Europa, canta Gênison, canta Ademir José, canta Nelma Souza Borges, canta Sulamita de Oliveira, Soraya Souza Rodrigues Batista, canta, povo de Deus. Aumenta, 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 aumenta o som. Eu abençoo os quartos de sua casa, sala, cozinha, quintal, criações, carro, moto. Eu abençoo o povo lindo da minha querida Caruaru e o povo do Recife. Eu vou estar em Recife dia 29 e 30, aí ao lado do meu amigo Bispo José Geraldo e Lenira Ramos. Lenira também canta este hino. Eita glória, glória gloriosa, maravilha maravilhosa, bênção abençoada. É gostoso, não é? Levantar pela manhã, abrir a porta da sala e receber o santo culto em sua casa. Só podia ser através dele, o evangelista Daniel de Oliveira. Resposta certa. Canta, Raquel. Por onde estava você que não havia em Brasília, Raquel? Espírito Santo. Consolador. Consolador. Aleluia. Consola os corações atribulados, meu amigo Espírito Santo. Abraão foi chamado de amigo de Deus. Abraão, e nós somos amigos do Espírito Santo. Marisete já escreveu o Espírito Santo. Eu amo o Espírito Santo. Profetiza? Eu tenho o Espírito Santo.
Bora, Marisete, escreva: eu tenho o Espírito Santo. Edneide, escreva, Edneide. Aumenta o volume, canta, Edneide. Eu tenho o Espírito Santo. Etienne, Eliene, Tercília, isto, Nilda, profetiza, Nilda, eu tenho o Espírito Santo. Tem gente que tem o espírito da briga, da confusão, da agressão, da sensualidade diabólica, mas eu tenho, você tem, nós temos ele, o Espírito Santo da verdade única. Aleluia. Canta, Raquel. O teu poder. Eita maravilha. Canta, Gênison, aí na Suíça, na Europa. É isto aí, Eliene. Aleluia, 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 aleluia. Glória, 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 glória. Santo, 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 santo. Adora, 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 adora. Canta, canta, canta. Adora, adora, adora. Fala língua estranha, fala em língua estranha, fala em mistério. Deixa Deus te usar. Espírito Santo. Renildes Paixão, Nilda Santana, Marisete Chagas, Edneide Arruda, sejam todos bem-vindos ao santo culto dentro da sua casa, para abençoar toda a sua bela e querida família. Aqui não é o culto em sua casa, não, é o santo culto dentro da sua casa, porque estamos vivendo e viveremos sempre, sempre, porque o Espírito Santo nos renova uma nova estação. Quem nos dá uma nova estação, quem proporciona para nós uma nova estação, não é o homem, não é estatutos, não é regimes, é o Espírito Santo, que trouxe para nós a dispensação da graça, a dispensação das misericórdias, a dispensação dos favores, a dispensação de portas abertas, a dispensação da graça, da graça, da graça de Deus. Celebração. Chegou a hora, chegou o momento, chegou o tempo da visitação. É o santo culto dentro da sua casa. Deus te abençoe, Nilda. Deus te abençoe, Nelma. Deus te abençoe, Antônio Marcos Costa. Escrevam: eu tenho o Espírito Santo. Profetizam, manifestem, digam, gritam, falem. O Espírito Santo está dentro da minha casa. O espírito de confusão saiu, porque o Espírito Santo chegou. A pomba de fogo chegou. A sarça chegou. Profetizam? A pomba de fogo chegou. E quando a pomba de fogo chega, o gavião tem que sair, o urubu tem que sair, a coruja tem que sair, o pica-pau tem que sair, misericórdia. A pomba de fogo chega, os pássaros do inferno, os corvos, as águias carniceiras têm que sair, porque a pomba de fogo transmite fogo, 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 queima, queima, queima. Receba, recebam, 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 recebam a glória dentro da sua casa. Joselita Leiro.
Estava eu vindo aqui para a rádio na manhã de hoje, já era 5 horas da manhã, e o Espírito Santo falou comigo quando eu dirigia o carro e vim aqui para a rádio. Fala sobre mim hoje. E ele falou comigo 4 vezes. Fala sobre mim hoje. Fala sobre mim hoje. Aí veio a confirmação, o Espírito Santo. E quando eu cheguei aqui na rádio, abri a Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Interessante que ao abrir aqui a Bíblia, veio a página do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Então ele queria mesmo que eu falasse sobre ele, sua obra, os dons que ele traz para enfeitar a noiva, a autoridade espiritual, o poder que vence o mal. Seja pela água, pelo óleo, pelo vento, pela mirra, seja pelo fogo, o Espírito Santo quer que o assunto hoje é sobre ele, o poder dele, a missão dele e os dons que ele dá à noiva, para a noiva ser bonita, atraente, bem enfeitada, com colares, brincos, tranças, uma noiva perfeita. Como Eliezer levou a Rebeca vestidos novos. Levou a Rebeca pendentes de ouro, pulseiras de ouro, colares de ouro, brincos de ouro, e orientou ela a fazer as 7 tranças, representando a unidade do Espírito. Então, saibam de uma coisa, é ele quem nos impulsiona a levantar de madrugada para trazer ao povo da Bahia o santo culto dentro da sua casa, para repreender todo espírito maligno contrário de dentro da sua casa e implantar o governo do Espírito Santo pelo tempo que nós estamos na terra, intitulado Dispensação da Graça. Talvez você possa me perguntar, evangelista Daniel de Oliveira, fala que eu te escuto. O que é dispensação da graça? Há 7 dispensações, 7 períodos estabelecidos por Deus para a humanidade. E nós estamos na 6ª dispensação, número 6. É o número do homem. O quê? Vou lhe dizer. Número 6 é o número do homem. A dispensação da graça, o que é isto? É portas abertas, é oportunidades de todos os jeitos e maneiras para que você não se perca. Estamos na 6ª dispensação, que começou no ano 34 da era cristã, quando o Espírito Santo desceu. Começou ali a 6ª dispensação, portas abertas, graça, misericórdia de Deus para conosco. A 6ª, número do homem. E haverá mais uma dispensação. É a dispensação do arrebatamento da igreja. A dispensação da glória de Deus, do reino de Deus. Só falta uma para fechar o ciclo
dos projetos de Deus para a salvação da humanidade. Estamos na sexta, a hora que Jesus arrebatar a igreja, aí começa a sétima dispensação. Aí é Deus e a noiva, aí é Deus e a igreja, aí é Deus e os eleitos, aí é Deus e os que têm o Espírito Santo, aí é Deus e os fiéis, aí é Deus e os verdadeiros, para reinar com ele para sempre no milênio e também na eternidade. Então a igreja, ela atravessa o período intitulado a sexta dispensação, portas abertas, muitas igrejas, muitas oportunidades. Você escolhe aonde ir, você frequenta onde quer frequentar, você levanta o cálice, todas as oportunidades que tem. É a dispensação da graça, da misericórdia de Deus para conosco. Será que você entende de Djalma? Será que você entende pastor José Antônio? Será que você entende Edneide Arruda? Que a igreja, a noiva, está atravessando hoje a sexta dispensação, um tempo determinado por Deus. A primeira dispensação foi a dispensação da inocência, a segunda da consciência das leis, e assim sucessivamente. Estamos na sexta. Depois da sexta, é as últimas oportunidades para o homem. Aí virá a dispensação final, após o arrebatamento da igreja. Quando eu vim aqui para a rádio hoje, o Espírito de Deus falou comigo, e eu dirigia o carro, e eu senti a glória de Deus enchendo o carro. E o Senhor Jesus falou comigo, pela pessoa bendita do Espírito Santo, fala de mim. Fala das minhas obras, fala dos dons que eu tenho para dar à noiva. Fala para a noiva que eu amo a noiva. Eu me calei, eu dirigia, fazia 80 e caí para 60, porque o Espírito do Senhor falava comigo, para me falar dentro da sua casa, para me falar para a sua loja, seu local de trabalho, seu veículo, que quem está na terra hoje, preparando a noiva, é o Espírito Santo da verdade. Não tem outro espírito. Todos os demais espíritos estão repreendidos e amarrados. Todos os outros espíritos estão vencidos e pisados. O único espírito que tem que habitar em nós é o Espírito Santo da verdade única. Esta obra fala assim, este ministério fala assim, porque é santa. E a obra santa atrai ele, o Espírito Santo. Aleluia, Pedro Avelino dos Santos, Jesus te ama, Pedrão. Bom dia, Espírito Santo. Quer conhecer sobre o Espírito Santo? Venha à Catedral do Avivamento. Canta, Raquel. Canta, Pedro. Canta, Marta. Canta, Nilda. Canta, Creuza. Canta, Sidney Santos. Adora, 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 adora. Aleluia, 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 aleluia. Glória, 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 glória. Fala glória aí dentro da sua casa.
Fala aleluia aí dentro da sua casa. Adora, 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 adora. Nem Satã, nem o mundo todo pode apagar esse amor. Ninguém detém. 6 horas 44 minutos. É o santo culto dentro da sua casa. Só podia ser através dele, o evangelista Daniel de Oliveira. Espalhando suave amor. Eita maravilha, Nilda. Sente Canta, Nilda. Canta, Pedro. Salvador. Canta, Marisete. Noiva ataviada. Que a paz esteja dentro da sua casa. O espírito do ódio, da vingança, da maconha, da cocaína, da pinga, do adultério saia de dentro da sua casa em nome de Jesus. Que você possa dizer, como disse Zaqueu: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aliás, Josué que falou? Josué, Gideão, tanta gente que valorizou a bênção nas casas. Canta, Djalma. Sua casa agora é uma casa da bênção. Eu pedi a Deus 1 milhão de lares e já passou de 1 milhão. É obra santa. Ninguém detém. É obra santa. Nem Satã, nem o mundo todo pode. Escrevam: o Espírito Santo habita em mim. O Espírito Santo habita em minha família. O Espírito Santo habita em minha casa. O Espírito Santo é meu amigo. Esta causa é no Senhor. Bom dia, Espírito Santo. É gostoso, não é? É saboroso, não é? O café com Jesus. Você comendo aí seu pão na chapa, seu ovo frito cozido, seu cuscuz, seu aipim com carne de sol, seu bolo de carimã, de aipim, de fubá, você tomando aí seu mingau de tapioca e dizendo: bom dia, Espírito Santo. Café com Jesus. Bom dia, Espírito Santo. Eu vim aqui para a rádio 5 horas da manhã e o Espírito Santo me surpreendeu, falando comigo na audição mediúnica do Espírito Santo em mim. Fala sobre mim. Eu cheguei aqui na rádio, abri a Bíblia e a Bíblia se abriu só no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Eu fecho a minha boca, abro e só vem para mim falar sobre ele, meu amigo, consolador, aquele que adorna a igreja, aquele que arrebatará a igreja e que habita dentro da sua casa, o Espírito Santo. Quando nós falamos em nome de Jesus, o Espírito Santo nos atende, porque a Trindade é representada por um triângulo, 3 ângulos iguais. O Pai fez a obra dele na terra através dos patriarcas. Depois veio Jesus e fez a obra dele como homem na terra. Depois ele disse: eu não vos deixarei órfãos, eu vou mandar para vocês a terceira pessoa, o Espírito Santo. Então fecha os ângulos do triângulo e o Espírito Santo está na terra oficialmente há quase 2000 anos, preparando a noiva, fortalecendo a noiva, convertendo a noiva, orientando a noiva para o grande dia do arrebatamento. Eu amo o Espírito Santo. Tem pessoas que têm outros espíritos,
mas junto com o meu espírito, o espírito do homem Daniel, está o Espírito Santo orientando Daniel. Bom dia, Espírito Santo. Aqui não é um programa de rádio comum, é um santo culto dentro da sua casa. Hoje é dia 12. Atenção, Salvador. Atenção, povo do Pelourinho, da Barroquinha, da Praça da Sé, do Terreiro de Jesus, da Joana Angélica, da Carlos Gomes. Atenção, povo do Campo da Pólvora, de Nazaré, ao povo lindo do Garcia, da grande região dos Dois Leões, Baixa de Quintas, Ladeira dos Bandeirantes. Atenção, povo lindo da Vila Laura, Brotas, Matatu, Luiz Anselmo. Atenção, povo do Vale do Bonocô, Vale de Nazaré, Vasco da Gama. Atenção, povo da Avenida 7 de Setembro, da grande região do 2 de Julho, da Gamboa de Cima, Gamboa de Baixo, a todo o povo lindo da Pituba, Ondina, ao povo da Avenida Paralela, da Suburbana, da grande região da Estrada do Coco, da Orla Marítima. É uma santa convocação na autoridade do Espírito Santo, porque hoje, na catedral, daqui a pouquinho, 8 horas da manhã, de 8 ao meio-dia, eu terei os grandes cultos hoje da distribuição do santo óleo de graça. Não sou comerciante e nem vigarista, sou um evangelista. Venha pegar o seu frasco. Estaremos ministrando sobre o povo a unção com a mirra. A mirra também representa o Espírito Santo, ungindo as mãos até o dia 30 de novembro, 15 de novembro, a unção com a mirra. E eu vou dar hoje para o povo, gratuitamente, uma cópia da foto do altar da catedral, para você ter como marcador de Bíblia, para você saber que é aquele altar que te abençoa. Você tem que conhecer o altar, você tem que conhecer o profeta do altar, você tem que ver no altar as 12 pedras do fundamento e da base. Você tem que saber se o altar tem fogo ou se tem carvão. Você tem que saber se o altar tem água ou se a água do altar secou. E você vem vazio e volta mais vazia ainda, porque se decepcionou. Você tem que ver se o altar tem relâmpago ou se o altar é um altar de Baal, ou é um altar de bezerro de ouro, ou é um altar de Faraó ou de Belsazar. Eu vou lhe dar a cópia do altar que te abençoa. Porque há 16 anos atrás, quando eu orava na Catedral do Avivamento, eu estou falando da Catedral do Avivamento no Largo das Sete Portas, há 16 anos atrás, estávamos em construção, e quando eu orava, olhava para o altar, eu via aquele quadro, a pomba derramando santo óleo sobre as mãos de Deus. E aquele quadro está ali. Na época eu falei com o pastor Lázaro. E pastor Lázaro entendia do assunto. E ele fez para mim, junto com a esposa, a pastora Creuza, que é uma pastora de artes, de desenhos,
E ela fez para mim o quadro, vários, e me apresentou. Qual era o quadro da visão? Eu falei para ela qual era. E nós mandamos fazer aquele quadro lindo, a pomba derramando azeite no altar. É o altar que me abençoa, que te abençoa e que te mostra o caminho correto. Vou lhe dar uma foto. Eu mandei confeccionar 2.000 fotos para entregar hoje. Ou sexta-feira, se ainda tiver. Ou domingo, dia 16, se ainda tiver. Para você ter este marcador de Bíblia e saber que é este altar que te abençoa. O único altar da Catedral do Avivamento Bahia que traz a você, meu irmão, minha irmã, a seriedade de uma campanha espiritual, de uma corrente espiritual. Venha pegar hoje a foto, viu? Para você sempre olhar e dizer, este é o altar que fala comigo, aleluia. É o altar que me abençoa. É a glória manifesta sobre este lugar. Venha. Não importa se você é espírita, católico ou evangélico, é hoje. É unicamente na catedral a distribuição. Venha pegar a sua cópia hoje gratuitamente. Na catedral, no culto pela manhã, culto à tarde, culto à noite. Da unção com a mirra, a distribuição da cópia da foto do altar. Tá bem? Venha cantar conosco o cântico do Espírito Santo. Pastor Teles deve estar me ouvindo, ou ele ou a esposa dele, que hoje ele vai cantar, 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 cantar o hino que atrai a terceira pessoa, o Espírito Santo. Venha pegar a sua cópia hoje, gratuitamente. Eu não sou comerciante de altar. Eu sou um evangelista com responsabilidade. E outra coisa que vai acontecer hoje, dia 12, para marcar uma página e começar outra página. Eu quero, juntamente com o pastor Divaci Ferreira, penetrar no mundo da ortopedia. Aprenda uma coisa, a ciência é importante? É. Remédios, medicamentos, aplicações são importantes? São. São. Mas só que a ciência tem limite. Mas a ciência de Deus é ilimitada. Aquela palavra que falou Pedro e João na Porta Formosa ao paralítico levanta e anda, foi uma palavra que ele falou em nome de Jesus, e os ossos das pernas do paralítico voltaram a ser pernas e ossos normais. Ele é o mesmo. Então hoje nós vamos ministrar a cura nos ossos. Ossos fracos, quebradiços, dores nos ombros, nos cotovelos, nos pulsos, na escadeira, hérnia de disco, espandilose, desvio na coluna, por um acidente ou por uma enfermidade, doença nos joelhos, nos tornozelos, nos pés, pernas cansadas, falta de cálcio, ferro, vitaminas, pela idade ou não. Jesus não pergunta a idade de ninguém.
Ele te dá saúde. Vamos ministrar hoje a cura dos ossos. Vamos penetrar no mundo espiritual da ortopedia, amarrar o valente e profetizar a cura. Comigo ali na catedral estará o pastor de Vaci Ferreira, o ex-paralítico das ruas de São Paulo, que tinha ossos atrofiados, ele levantou e andou. Esta ministração é unicamente na Catedral do Avivamento, a Catedral da Revelação. A revelação não é para roubar seu dinheiro. Não. É para lhe trazer a luz do Espírito. Então, hoje, 8 da manhã, Largo das Sete Portas, 446. Alguém ali me perguntando qual o horário que eu vou estar agora pela manhã, de 8 ao meio-dia, na Catedral da Bênção, Catedral do Avivamento. E na Lima e Silva 116, pastor Paulo César, também ministrando a mesma visão de Deus. Então hoje é um dia poderoso. Levanta, traga uma garrafa com água, traga pares de sandália, pares de tênis, pares de sapato, com salto ou sem salto, não importa. O salto do sapato é uma coisa linda, Deus abençoe. Venha de salto, traga o sapato de salto, tênis, conga, que chute, sandália havaiana, pares ou pares de meia para o altar, por aquela pessoa que não pode vir, mas você a representará. Hoje é um grande dia. Eu ando na visão da palavra, eu ando na visão da mediunidade que Deus me deu desde o ventre materno para te abençoar. Hoje, catedral, alguém perguntando ali o endereço, é a única catedral de avivamento da Bahia, tá bem? Largo das Sete Portas, 446. O altar ali tem água, o altar ali fumega, o altar ali tem relâmpagos, o altar ali tem trovões, porque eu posso dizer, é o altar do Espírito Santo. 7h02. Coloque aí para mim o hino de Miriam, porque aqui é só manifestações da glória para nosso elevo espiritual. Bom dia, Espírito Santo. E lá vem Deus, o Deus do sou que sou. E lá vem Deus, que faz tudo por amor. E lá vem Deus, o Deus que nos ama demais. E lá vem Deus, o Deus que faz tudo e tudo Ele faz, só Ele faz. E lá vem Deus, o Deus do sou que sou. E lá vem Deus, que faz tudo por amor. E lá vem Deus, o Deus que nos ama demais. E lá vem Deus, o Deus que faz tudo e tudo Ele faz. Lá na travessia do Mar Vermelho, Deus chamou a Moisés e como Ele falou, levanta o cajado e estende tua mão e abre este mar, pois contigo estou. Deus te abençoe, Cláudia do Vale, Rita Santos, Maria de Fátima. Sou o que sou, na direção do Espírito Santo. Sou o que sou, eu sou. O mar se abriu, e Israel por terra seca passou. Sou o que sou. Vindo à igreja hoje, traga uma oferta, um dízimo, um voto, uma contribuição para manter o santo culto nas casas do Iapoque ao Chuí. Seja inteligente e participa
deste ministério único na Bahia, a Catedral do Avivamento, a Catedral do Espírito Santo. Tá bem? Traga hoje uma oferta, um voto, um dízimo, ou sexta-feira ou domingo, para contribuir com esta obra que tem um tempero altamente espiritual. E o Senhor te abençoará. Bispo, eu não posso ir, mas quero mandar a minha oferta, o meu dízimo, a minha contribuição da bênção que eu recebi. Coloquem aí para mim o número do Pix, 71-9918-62232, Bradesco, e eu profetizo o gasofilácio de ouro na beirada do seu sofá bege, dentro da sua casa. Assim diz o Senhor. Será que não tem ninguém para colocar para mim hoje o número do Pix? Tristeza, hein? Edneide colocou 71-9918-62232, Bradesco. Coloque aí para mim o hino da oferta. Já são 7h05. Olha quem chegou. Mariluce Mota, seja bem-vinda. Serva de Deus, escreva, Mariluce: eu tenho e a minha família tem o Espírito Santo de Deus. A oferta. Meu Salvador, a minha oferta de fé e amor. Eu venho trazer para o meu Salvador. Aceita, Senhor. Pessoas aqui ligando para mim, pedindo a cobertura espiritual através do grupo do Bom Dia Espírito Santo. O grupo mais abençoado do Brasil, porque tem a cobertura espiritual 24 horas por dia. É o 99-713-78-81. Olha aqui, pessoas mandando aqui para mim foto. Oração por Bruno Silva Araújo. Vício de bebida, e manda foto. Estaremos orando. Lá do sul do Brasil. Vamos sim, ok. Deus abençoe, Bispo Daniel. Alguém? Pastor Genuíno dizendo que estará na Bahia novamente. A paz e graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu tenho o dom da cura divina. Everaldo Simões Filho, confirmando a profecia de ontem. Alguém manda aqui para mim, dizendo que Deus abençoe seu dia e meu lar tenha o Espírito Santo. Olha aqui alguém mandando uma bênção. Deus te abençoe e prospere a sua vida sempre. Aleluia. São pessoas que participam, que financiam, que são participantes da obra que eu faço, porque vê sinceridade. Pastor, peço oração por minha neta, Raiane Ferreira Viana Santos. Socorro urgente. Amém. Nenhum mal sucederá. Deus está com ela. Assim diz o Senhor. Alzira, aqui pedindo uma bênção e dizendo: o meu café é com Jesus e o meu cuscuz é abençoado. Aleluia. Beleza, hein? Beleza bela. Meu café com Jesus. E fala, eu tenho Espírito Santo, meu esposo e meus filhos também têm. Maravilha. Eu tenho Espírito Santo na minha vida.
Recebo todos os dias o santo culto dentro da minha casa, Bispo Daniel de Oliveira, o missionário Daniel, né? Amém, bispo. Alguém aqui já agradecendo por poder ter uma contribuição para a obra de Deus. Olha que quanta gente, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Joleiro, Marisete Chagas, todos aqui comunicando comigo. Cristiano Nunes, Deus te abençoe, Cristiano. Se você estiver me ouvindo, o Espírito do Senhor te abençoe. Tem Carlos Humberto, Maria. Esta irmã só assina Maria. Deveria colocar mais, né? Maria de quê? Edneide Arruda, Tatiana Moraes, Nilda. Olha, alguém já colocou a minha foto aqui no grupo Bom Dia Espírito Santo. Nilda. Alguém colocando aqui também o número para você mandar o seu pedido da família. 99-713-7881. Dalva Rodrigues, Eliana Julião, Kátia. Alguém aqui do Pernambuco me perguntando, o senhor vai estar só em Recife? Só. O jubileu de ouro da nossa igreja no Pernambuco, eu vou estar dia 29 e dia 30, ao lado do meu irmão, ao lado do missionário Francisco, aí em Recife, ao lado do meu amigo, bispo José Geraldo, bispo Jaime Caeiro e Lenira Ramos. Serão para nós dias de rever o povo do Pernambuco, porque eu tenho participação na obra em Pernambuco há 50 anos atrás. Deus abençoe. Recife celebra os 50 anos da Casa da Bênção, que foi aberta no Pernambuco pelo missionário Jair de Oliveira, Jaime Caeiro, Getúlio Mapa. Depois eu também cheguei por lá, e assim a obra foi feita. 50 anos, Casa da Bênção no Pernambuco, Recife e todo o Nordeste do Brasil começou em Recife. A Casa da Bênção no Nordeste do Brasil começou em Recife, ali no bairro dos Afogados, depois na Encruzilhada, depois Olinda, Caruaru com o missionário Daniel de Oliveira, e aí a obra se espalhou. 50 anos da Casa da Bênção no Pernambuco, e se espalhou por todos os estados do Nordeste, Ceará, Rio Grande do Norte, Maranhão, Alagoas, Sergipe, Bahia, Paraíba. Começou a semente ali no Afogados, é um bairro do Recife, e se espalhou por todo o Pernambuco e por todos os estados do Nordeste, Piauí, e assim foi. E assim é uma obra de Deus, porque se não fosse de Deus teria acabado, mas ela se espalhou. E assim veio para a Bahia. Hoje nós somos em todo o Nordeste, bem mais de 500 igrejas. Bem mais de 500, mais de 700 igrejas no Nordeste, há 50 anos, e eu tive participação. Getúlio Mapa, Jair de Oliveira, Jaime Caeiro e tantos outros amigos que passaram por lá. Deus abençoe, é uma alegria para mim
estar agora nos dia 29 e dia 30, participando do culto do Jubileu de Ouro em Recife, Pernambuco, terra que emana leite e mel. Deus abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Coloque aí para mim, coloca a obra santa. Este é o hino do ministério da salvação e cura divina. Achou? Ah, você é águia, rapaz. Você é da casa da bênção. Obra santa do Espírito, esta causa é do Senhor, como vento impetuoso. Sandra Salles, Deus te abençoe. Escreva, Sandra, eu e a minha família temos o Espírito Santo. Marcelo Nascimento, escreva, Marcelão, eu e a minha família temos o Espírito Santo. Carmen, Edneide, Fábio, Marcos, Tânia, Solange, minha querida Guaraciaba, Tereza Oliveira, escrevam, eu e a minha família temos o Espírito Santo. A Catedral do Espírito Santo, a Catedral do Avivamento, a Catedral da Unção com óleo, da distribuição do óleo da mirra e dela campanha espiritual, está no Largo das Sete Portas. Da unção do Salvador. E hoje, dia 12, eu quero entregar a cópia, a foto do altar que te abençoa. Eita, que momento poderoso será. Adailton José Santana Brito. Escreva, Adailton, eu tenho o Espírito Santo. Marta Vidal, eu e a minha família temos o Espírito Santo. Divaci Ferreira, eu e a minha família temos o Espírito Santo. Sandra Salles, eu e a minha família temos o Espírito Santo. Jane Silva, Jussara Ribeiro, Jussara tem. Jussara, e profetizo para a filha dela, que é a filha Juliana, também tem o Espírito Santo, não é? Nice Luz, eu e a minha família temos o Espírito Santo. Amém. Abra sua Bíblia. O culto começou 5 da manhã e vai até 8 horas. Abra sua Bíblia. Pega a Bíblia lá em cima do sofá, do berço, da cama, no criado mudo, na penteadeira, na bolsa, no porta-luvas. Abra sua Bíblia. Ju, Jane, Adailton, Nilda, pega a sua Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Cumpriu seu dia de Pentecostes. Esta é a maior de todas as profecias que se cumpriram, que se cumpriu. Por quê? Porque é a profecia da descida do Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo, nós não somos nada. Abraão foi chamado de amigo de Deus. Eu tenho que ser chamado. Nós temos que serem chamados de amigos do Espírito Santo. Se nós não tivermos o Espírito Santo, teremos o espírito imundo. Por que, bispo?
porque um corpo não vive só, vazio. Ele é ocupado pelo Espírito Santo ou pelo espírito maligno. Quem não tem o Espírito Santo tem o espírito do cão, para matar, roubar e destruir, adulterar, comercializar a obra de Deus, envolvido na ganância e na vaidade, nos status carnais e malignos. Também é o Espírito Santo que coloca em nós medida, regra. É o Espírito Santo que coloca em nós limites. Se não tem o Espírito Santo, não tem limites. Porque é Ele que intercede, que geme, que fala, que orienta, que capacita ou que descapacita. Ninguém está sozinho neste mundo. Ou ele tem o Espírito Santo, ou ele tem o espírito do cão. E os outros espíritos, bispo? O Espírito Santo, ele é único, fiel e verdadeiro. Ter o espírito da ganância, ou da pombagira, ou do Ogum, ou do Oxóssi, ter o espírito de entidades, não vai te levar ao paraíso eterno, vai te levar ou para outros lugares. Espírito da ganância, da vaidade, os 7 pecados capitais. Qual é o espírito que está dentro de você, Sara? Nilda Marisete? Eu e a minha família temos o Espírito Santo. Confirma-lhe para mim, Marisete Chagas. Qual o espírito que está dentro de você, Rita? É o santo ou é o de palavrões dentro de casa? De ganância, de vaidade, de adultério, de roubo, de mentira? De calote, de jeitinho brasileiro, junto com o Zé Pilintra? Qual é o espírito que opera em sua vida, Rita? Marinalva? O único que pode habitar em nós e nos dirigir, guiar e orientar é o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade, augusta e divina. Tá entendendo? Israel Palarone, que me acompanha aí nos Estados Unidos da América do Norte, é o Espírito de Deus quem te levou para este lugar, e você sabe disso. Esta é a razão que a obra de Deus em sua instrumentalidade aí está crescendo, e vai crescer tanto que vai te assombrar, e eu vou pregar aí, já te falei isso. É o Espírito Santo. Não pode ser outro espírito. Quem me governa na Bahia há 48 anos, quem governa a Casa da Bênção no Pernambuco há 50 anos, quem governa a Casa da Bênção nos estados do Nordeste, quem trouxe o apóstolo Jair de Oliveira, missionário Jair, missionário Jaime Caeiro, missionário Getúlio Mapa, missionário Daniel de Oliveira, missionário José Geraldo e tantos outros. Para o Nordeste não foi outro espírito, foi o Espírito Santo de Deus, porque a obra é dele. Ele é o terceiro ângulo do triângulo que forma a Trindade augusta e divina. Para uma obra sobrenatural, escrevam: eu tenho o Espírito Santo de Deus. Escrevam, creiam, tome posse, acredite. Acredite. 7h23, aqui é o Santo Culto dentro da sua casa.
Lá na Europa agora está chegando o santo culto dentro das casas, segundo me informa ali o pastor Genison, na Suíça, 11 horas da manhã. Aí não é café com Jesus, não é, Genison? Aí é o almoço com Jesus. Maravilha, hein? Joelma Lopes, autorizada a prosperar. Escreva, Joelma, eu tenho o Espírito Santo. Pastor Israel Palarone, com a sua bela esposa e seus filhos, diretamente dos Estados Unidos, escrevem: eu tenho o Espírito Santo de Deus. Deus te abençoe, Levita. Deus te abençoe, Asaf, do Brasil para a América do Norte. Tereza Oliveira, eu tenho o Espírito Santo de Deus. Elenir Alves dos Santos Cardoso, amém. Jane Silva, eu tenho o Espírito Santo de Deus. Que bom, hein? Você poder ter a certeza e a convicção de que o Espírito Santo é o seu Consolador eterno. Cumpriu seu dia de Pentecostes. Cumpriu-se no ano 33 da era cristã. Uma das maiores promessas dos patriarcas, profetas e levitas do Antigo Testamento. Cumpriu seu dia de Pentecostes. Era a celebração da festa dos Pentecostes, a colheita, a safra, o resultado dos trabalhos na lavoura e em todas as áreas da vida. Cumpriu seu dia de Pentecostes, vai cumprir. A profecia vai cumprir, Marisete. A profecia para a sua vida vai cumprir, Valquíria, Niciluz, Jane. Se Deus falou, passará o céu e a terra, mas a palavra de Deus não há de passar. Cumprirá-se a palavra da profecia, porque ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. A profecia cumprirá em sua vida, Evanir. Em minha vida, para o nosso ministério, a profecia cumprirá tudo que Deus falou. Se foi Deus, vai cumprir em sua vida, Maria de Fátima, até a sua 4ª geração, assim diz o Senhor. Então cumpriu seu dia de Pentecostes. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, fazendo o quê? Orando, adorando e esperando. Orando, adorando e esperando. Deu até rima. Orando, adorando e esperando. Quem? Os apóstolos e discípulos, um grupo de pessoas que acreditavam na promessa. Cumpriu seu dia de Pentecostes. Estavam todos reunidos, estavam assentados, posição de espera, posição de eu quero, posição de eu vou chegar lá, posição de descanso, deixa Deus trabalhar por mim. Se ele falou, cumprirá. Posição de espera, espera no Senhor, confia no Senhor. Se foi Deus que falou, passará o céu, a terra, mas a palavra não há de passar. Te pachar e andecais. Deus está falando. Cumpriu seu dia de Pentecostes. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, eu profetizo que o de repente de Deus acontecerá em sua vida.
Tá entendendo, Miralva, Angelice, Divacir? O de repente de Deus pode acontecer daqui 1 minuto, daqui 1 hora, daqui 1 dia, daqui 1 mês ou daqui 1 ano. Deus está no controle. A cultura de Deus é diferente da cultura egípcia. A cultura de Deus é diferente da cultura romana. A cultura de Deus é diferente da cultura indígena. A cultura de Deus é diferente da cultura grega. A cultura de Deus é Deus no controle, é Deus na base, é Deus no fundamento, é Deus no comando. A cultura do céu, quando chega, as coisas acontecem. Escreve Efigênia: eu tenho o Espírito Santo e toda a minha família. Profetiza, profeta. Acredita, profeta. Se lança à disposição do Espírito e fala, Efigênia. Escreva, Efigênia. Escreva, Jussara. Escreva, Cátia Lima. Eu tenho o Espírito Santo. Estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente, de repente aqui, rapaz, pode ser agora, pode ser hoje, pode ser amanhã, ou pode ser em setembro, ou em outubro, ou em novembro, ou até 31 de dezembro. Tá entendendo, Kátia? Eu vou te dizer uma coisa, Kátia. O de repente para a sua vida chegou. Veio do céu um som. Não era pagode. Não era som de pagode. Não era samba. Não era som de rock. Não. Era um som do céu. Deus não estava no terremoto. Deus não estava no vendaval. Quando Elias estava na caverna, Deus não estava naquela presepada do diabo. Aí veio a voz do Senhor, mansa e suave, dizendo: que fazes aqui, Elias? A voz de Deus é branda, é mansa. O som de Deus é agradável, é gostoso de se ouvir. Quando Davi foi chamado para tocar harpa nos tímpanos do rei Saul endemoniado, aquela melodia penetrava no coração do rei e ele se libertava dos demônios. O som de Deus incomoda o cão, porque é som legítimo do céu. O som do céu é diferente de todos os sons, penetra na divisão da alma e do espírito. E veio do céu. E de repente veio do céu, olha de onde veio. Dos serafins, dos querumbins. Um som como de um vento veemente e impetuoso. E encheu toda a casa daquela melodia. Estavam todos assentados. E foram vistas por eles. Aleluia! Por aqueles que estavam assentados. Por aqueles que esperavam a promessa. Línguas repartidas como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. Línguas de fogo, línguas de fogo, línguas de fogo. Porque não foi bolas de fogo? Bolas de fogo caiu sobre Sodoma e Gomorra. O fogo da repreensão,
Aqui foi línguas de fogo para ungir a igreja para a evangelização nacional e internacional. Porque eu estou aqui pregando há 48 anos. Porque Deus me deu línguas de fogo que queima o mal, que incendeia o bosque e que faz uma nova lavoura nascer. Línguas de fogo, Kátia. Línguas de fogo, Jositelma Carvalho, Evanir Alves Santos Cardoso. Línguas de fogo é que incendeia o bosque do diabo e que faz uma nova lavoura, uma nova estação se começar. Todos foram cheios do Espírito Santo. Começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém, capital da fé, cidade do grande rei. Tá entendendo, Kátia? Tá entendendo, Rita? E foram cheios de línguas de fogo. Cada um concedia que falasse. Em Jerusalém estavam habitando. Era uma festa de colheita, ali tinha gente de todo mundo, principalmente da Ásia e da Europa também. E em Jerusalém estava habitando varões religiosos de todas as nações. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão que estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua, no seu próprio idioma. A maior evangelização em um dia, lá em Jerusalém, a maior de todas as evangelizações, pela língua de fogo, o derramamento do Espírito, cumpriu-se uma das maiores profecias da Bíblia sobre a presença, o governo do Espírito Santo em nós. Cumpriu-se também a profecia de Jesus de mandar o Consolador. Está entendendo, Kátia? E correndo aquela voz, ajuntou uma multidão. Estava confusa porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Aqui falam, todos se maravilhavam e dizendo uns aos outros, porque são galileus estes homens, o que eles estão falando? Eles eram da Galileia. Eles não conheciam muitos idiomas. A Galileia era o subúrbio de Israel. A Galileia era onde habitavam pessoas excluídas da sociedade simples. Era tipo um favelão, posso dizer assim. Mas eles vieram da Galileia, por isso Jesus era chamado de o Galileu. Eles não falavam muitos idiomas, eram homens simples e analfabetos, eram homens do campo, do mar, da roça, das plantações. Mas o Espírito Santo não olha para o conhecimento acadêmico. O Espírito Santo olha para a disponibilidade de cada um para servir e fazer a obra do Senhor. E pasmavam e maravilhavam, cada um, pois, sendo galileus que estão falando. Como, pois, ouvimos falar cada um na nossa própria língua, que somos nascidos. E aí foram as nações que estavam reunidas. E a Bíblia diz assim, que ali, entre aquela multidão, havia forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos. Esses forasteiros romanos aqui, e estes prosélitos aqui, eram da Europa.
E eles ouviram falar das grandezas de Deus e vieram depois para a sua terra e abriram congregações, porque a chama do Espírito estava sobre eles. Por isso que houve grandes avivamentos na Europa, país de Gales, toda a Europa abalada por grandes avivamentos. E aqueles europeus, aqueles ingleses, depois vieram para a América do Norte, Estados Unidos, colonizaram os Estados Unidos e trouxeram a língua de fogo pentecostal. E através dos evangelistas e avivalistas americanos como Billy Graham, T.L. Osborne, Morris Cerullo, William Marion Branham, eles evangelizaram a América. A igreja do Evangelho Quadrangular, com a sua fundadora, foi curada de câncer. Se espalharam pela América, se espalharam pelas Américas, chegaram ao Brasil, chegou até nós, chegou no Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte. É o mesmo Espírito, é a mesma língua de fogo, é o mesmo propósito de Deus, é o mesmo avivamento, é a mesma glória, 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 língua de fogo, que queima o diabo, que queima as drogas, que queima o alcoolismo, que queima a preguiça e me desperta para continuar inflamando a terra com o poder sobrenatural do Evangelho que salva, cura e liberta. Vinha eu hoje para o rádio 5 da manhã e o Espírito Santo falou comigo, fala de mim. E desde quando eu cheguei aqui hoje, neste santo culto dentro das casas, eu só falo dele, o Espírito Santo, porque ele falou, fale de mim. Que o Espírito Santo te faça compreender e venha hoje a Catedral do Espírito Santo, intitulada Catedral da Bênção e do Avivamento, a única da Bahia, para receber a unção com a mirra, para receber a foto do altar que te abençoa. Eu ando e procuro andar na direção do Espírito. Sou servo do Senhor, sou um evangelista. 8 da manhã, daqui a pouquinho, 2 da tarde, 7 da noite, ou sexta-feira, ou dia 16, domingo. A chama do Espírito Santo, o poder pentecostal, não está só na Bíblia, tem que estar em nós. Temos que ser um vaso para levar o azeite quente e a chama do Espírito. Tá bem? Leiam capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, escrito por ele, o doutor Lucas, que aprendeu aos pés de Gamaliel. Não, Gamaliel não foi. Não, ele escreve Atos para Teófilo. Quem aprendeu aos pés de Gamaliel foi Paulo. Que Deus vos ajude a compreender que depois do Espírito Santo não tem outro. O Pai fez a obra. A simbologia da Trindade é um triângulo. O Pai fez a obra. Mandou o Filho, ele fez a obra em pouco tempo, como homem, pois enviou o Espírito Santo. Ele mesmo disse, não vos deixarei órfãos, enviarei para vós o Espírito Santo, para que fique convosco para sempre. E é o Espírito Santo quem enfeita, quem adorna, quem encoraja, quem fortalece. É o Espírito Santo quem te toca para ajudar a manter o santo culto nos lares. Será que você entende o que eu falo? Eu sou um veterano missionário da Ordem de Cristo,
que trago a Bahia, campanha espiritual, corrente espiritual, seminário espiritual, para que você receba a bênção espiritual e sirva em um altar que tem fogo, que tem água, que tem salvação. Você está entendendo? ICB Jardim Maria Helena. Jardim Maria Helena, meu querido Rio de Janeiro. Deus os abençoe. Está entendendo, Edneide Arruda? Jussara Ribeiro, Ju entende, porque é a mulher de Deus, aliás, serva do Senhor. 7h44. Daqui a pouquinho estarei na Catedral do Avivamento, a Catedral do Espírito Santo, no Largo das Sete Portas. Alguém me perguntando o endereço: Largo das Sete Portas, 446, Lima e Silva, 116. Hoje é dia da unção com a mirra, hoje é dia da cirurgia divina, hoje é dia da entrega do santo óleo gratuitamente, hoje é o dia que eu vou entregar a foto do altar que te abençoa, para você pôr na Bíblia como marcador de Bíblias. Tá bem? Vem estar conosco. O assunto hoje é cura dos ossos, na revelação espiritual. 7h45, vamos, ó terra linda, falar com Deus misericordioso. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela sensibilidade que o Senhor me deu quando eu vinha hoje para a rádio 5 da manhã e seu Espírito falou comigo, fala sobre mim, e eu pude compreender que o dia não é meu, a ti pertence. Que estas palavras que eu falei neste programa, neste santo culto, penetre no coração, na alma de cada ouvinte, espírita, católico ou evangélico. Abençoa-nos no dia de hoje. Abençoa também os dizimistas e ofertantes, porque são eles que patrocinam-me para estar aqui pregando. Quem convence não são minhas palavras, nem meu choro. Não. É o seu Espírito. Abençoa todos os dizimistas e ofertantes que, através do Pix, estarão enviando uma oferta de gratidão, uma oferta de evangelização, uma oferta de manutenção do santo culto nos lares. Abençoa, Senhor. Abençoa todos os 6 cultos que eu terei hoje para atender o povo que se chama pelo teu nome, porque é o seu Espírito que conduzirá as multidões à Catedral do Espírito Santo, à Catedral do Avivamento, que traz a este povo o retorno da bênção, o retorno da unção, campanha espiritual. Mais nada do que isso. Eu oro por todos. Esta pessoa que agora está orando comigo, segurando um copo com água e crendo no milagre, eu oro por estas águas. Eu oro por esta pessoa que está em uma cadeira de rodas, em um aparelho ortopédico, por causa de um trauma que sofreu na coluna, uma bala
um tiro, uma facada, uma cacetada, um acidente. Que o Senhor reconstrua esta medula pela misericórdia. Eu creio em nome de Jesus. Esta pessoa que sofre com hérnias de disco, espandilose, bico de papagaio, desvio maligno na coluna. Esta pessoa que sofre com estas dores na bacia, na cintura, na escadeira, que haja uma manifestação do santo ortopedista, o anjo que cuida desta área. Eu oro por esta pessoa, está com dores nos joelhos, nos tornozelos, no pescoço, nos ombros, nos cotovelos, nos pulsos. Que o milagre comece agora e se estenda nos grandes cultos do dia de hoje. Eu oro em nome de Jesus e repreendo o reumatismo nos ossos, a paralisia, a maldição do aparelho ortopédico, da cadeira de roda, das muletas. O que aconteceu com o avô, com a avó, com os pais, que não venha repetir. Eu profetizo cura dos ossos, hoje especialmente. Ó Deus, traga a este povo a catedral do avivamento, a catedral do Espírito Santo, a catedral da bênção. São tantos títulos que o Senhor dá, porque o Senhor habita ali. Eu oro e abençoo o dia de hoje, a unção com a mirra, as 2.000 fotos do altar que eu irei entregar ao povo gratuitamente. Eu oro e abençoo o dia de hoje, para que as pessoas não errem a entrada, não errem a porta, não errem o caminho, porque todos os caminhos hoje levam o povo da Bahia à catedral do avivamento. Eu consagro as águas, eu abençoo a tua obra, a tua igreja, eu abençoo a sala desta casa, que recebe o santo culto no lar, a cozinha, os quartos, a copa, a mesa desta família, que agora também estão dizendo: aqui é um café com Jesus. Eu abençoo esta casa, este sítio, esta empresa, esta fazenda que me acompanha, este trabalhador lá na plataforma de petróleo em Macaé, lá na costa de Sergipe, como ontem alguém me dizia, estamos aqui na plataforma nos alimentando com o culto, pastor Daniel. Eu oro em nome do Pai, eu oro em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Pega a água, banha sua cabeça, banha seus ombros, seus pulsos, tornozelo, joelho, coluna. Faça o exercício da fé, ó. Chacoalha a cabeça, bata as pernas aí no chão, ó. Repreenda, pisa na cabeça do diabo. Você não nasceu para ser troncho nem paralítico. O Senhor te dá saúde. Vira aí na cama, vira do outro lado, vira. Profetiza. Eu recebi a palavra e recebi a bênção. Venha estar na catedral do avivamento, Largo das 7 Portas, 446. Hoje será um dia profético. Bispo Daniel, eu vou sexta-feira, mas se puder vir hoje, venha. Porque o que Deus me deu na madrugada de hoje, quando eu vinha para a rádio, não é da minha mente, é do Espírito que me governa. Deus os abençoe.
Prego o evangelho através da minha voz, levando o santo culto nas casas. Tá bem? Tira a prova dos 9. Veja se é de Deus ou do homem o que eu faço. Examine-se a si mesmo. Deus te abençoe, Sara. Nilda. Quem é aquela ali? Amanda, chegou no amém. Shalom, povo de Deus, compartilha este programa. Entra no grupo do Bom Dia Espírito Santo. Meu abraço ao nosso missionário lá nos Estados Unidos, me acompanhando, Israel Palarone. Nome pesado, nome forte, nome abençoado. Shalom, Israel.